Oremos assim. Pai, nós queremos te agradecer primeiramente pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder mais uma vez te prestar tudo o que é devido. Não somos nada nem ninguém. Isso não seria nada nem o suficiente para pagar o que o Senhor tem feito por nós. Mas ainda assim queremos, Senhor, pedir por favor, aceita as orações feitas neste lugar. Aceita desde misericórdia os corações quebrantados que aqui estão. Pedimos, Senhor, a tua presença notória e majoritária em cada um de nós. Eu, para falar, que sou nada, sou pai trapo de imundície, como diz a tua palavra, mas ainda assim quero ser usada como vaso de bênção, vaso de honra, para glorificar o teu nome. Permita que o Senhor Jeová, o que há em mim que não te glorifica, saia. Encha-me do teu Espírito, o Espírito Santo vem neste lugar. Permaneça conosco, que a tua palavra venha a ser pregada, que aquela que vai não voltar vazia. Pai, obrigado pela presença de cada irmão. Pai da eternidade, ninguém está aqui por acaso. É da tua vontade, do teu plano. E pedimos que o Senhor venha a ser conosco e conosco permaneça. Nós assim oramos e te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Amém, Igreja de Cristo? Amém. Eu gostaria de falar, supera esta crise. Eu não sei qual é a crise que você está a passar. Você não sabe qual é a crise que eu estou a passar. E ainda que eu te dissesse, você não ia entender da forma que eu entendo. E ainda que você me contasse qual é a crise que você está a passar, também eu não saberia entender da forma que você está a entender. Eu vou chamar de crise o problema, a dificuldade, alguma coisa que está a acontecer contigo. Crise é mudança brusca produzida no estado de doença, momentos perigosos ou difíceis, período de desordem, situações conflituosas e desequilíbrio. Podemos definir mais ou menos assim como a crise. Superar é passar por cima, ser ou ficar superior, sobrelevar-te, ter domínio, vencer a resistência, resolver, fazer desaparecer e ultrapassar. De alguma forma, quando você quer superar, vai acontecer assim. Você vai superar, vai deixar passar, vai passar por cima, vai passar para o próximo passo. Todos nós, independentemente do que acontece conosco, independentemente da percentagem de fé que nós temos de 0 a 100%, já passamos por alguma dificuldade. Independentemente do nosso conhecimento com Jesus Cristo, independentemente da nossa salvação, quando recebeu Jesus primeiro, outro recebeu Jesus mais tarde, já passamos por alguma dificuldade. Estamos a passar por uma crise ou já passamos por uma crise. Orar, independentemente de você orar muito, jejuar muito, independentemente do que você busca, almeja, já passamos por uma crise. E para dizer que há muito de nós que pensamos que quando oramos demais, então, esse aqui quando está a passar por problemas é porque está pecando. Já passamos por crises, dificuldades, problemas, apuros, passamos também por ataques, conflitos, carência, pouco ou muita carência, já passamos por crise, por pânico, susto, fraqueza, terror, temor, fobia, quedas, perdas, frustrações e necessidades. Outras coisas bem piores. Cada um de vocês sabe o que é que você passou. Uns já passaram por tantas dificuldades que desejaram morrer. Outros que já passaram por tanta dificuldade que até queriam morrer. Queriam se matar. A diferença de querer morrer e querer se matar. Há muitos que já passaram com a vontade que o homem que eu vou falar dele hoje aqui já desejou morrer. Mas querer se matar é uma coisa. Desejar morrer também é outra. Nós conhecemos muitas personagens da Bíblia que já passaram por essas coisas. Vamos falar Jó, amaldiçoou o dia que ele nasceu. E já vimos outros homens que passaram por grandes dificuldades que desejaram vida. Nem vimos como é que aconteceu com os profetas e muitos outros, como é que aconteceu, como é que eles morreram e por dificuldades que eles passaram. Então, para dizer que todos nós aqui estamos, já passamos por uma crise, um problema, uma dificuldade, um acontecimento que te levou a um desespero tão grande, um acontecimento que te levou a um desespero normal, uma dor, choraste demais, você queria mesmo já assim, meter a sua vida, já não quero mais toda hora só chorar. Hoje quero falar de uma personagem que muitos de nós conhecemos, que nos mostra que a crise
não significa que nós somos pecadores demais, ou que nós estamos a falhar com Deus, ou que nós somos aqueles que não oramos nada. Quero falar do profeta Elias. Elias do Tesbita. Elias que significa Jeová é o meu Deus. Elias vivia em Gileade. No tempo em que Elias vivia em Israel, era um tempo em que os profetas de Deus estavam a ser mortos por Jezebel. Era também um tempo onde os reis eram ímpios demais, onde havia uma idolatria muito grande, onde havia crise econômica e crise, vamos falar por quê? Havia uma crise econômica porque não havia chuva. Vamos dizer que um país, quando não há agricultura, também é um país que vive com muita crise. E naquele tempo não havia chuva. Então havia uma crise econômica, havia uma crise de idolatria, havia uma crise de reis que eram muito ímpios. Depois de Salomão, os reis que vieram depois do filho de Salomão e outros reis, depois da divisão do reino de Israel, que se dividiu, então ali o que aconteceu? Apareceram reis muito ímpios, reis perversos, reis que se afastaram de Deus, reis que não conheciam a Deus e nem queriam em nenhum momento fazer aquilo que agradava a Deus. Deus usou Elias para fazer milagres, trazer julgamento sobre a nação de Israel por causa da adoração que eles tinham aos deuses que naquele tempo era Deus Baal, Deus da agricultura. Por que Deus fez com que não houvesse chuva naquele tempo? Para que o Deus Baal, que era o Deus da agricultura, a história está no livro de Primeiras Reis. Se nós começarmos no capítulo 16 em diante, vamos ver isso. O Deus Baal era o Deus da agricultura. Então, para que aquele Deus visse quem realmente é Deus, não é que Deus quis desafiar com ele, mas foi atingido na chuva. Então, se não chovesse, ele que era Deus da agricultura, ele teria que fazer chover. Naquele tempo, o primeiro ato de profecia que Elias fez, antes ele fez outras profecias. Quando ele disse ao rei que o rei havia de morrer, quando mandaram lhe perguntar. Mas neste momento eu quero falar um dos primeiros atos de profecia do profeta Elias. O profeta Elias disse que não havia de chover mais. Para a sua palavra. Eu estou a falar aqui de um homem que era capaz de dizer assim, não vai chover, não chovia. Ele disse o profeta disse que não haveria chuva durante 3 anos e meio. E afrontou o rei Acabe. Havia um rei que se casou com Jezebel. Jezebel era perversa. Acabe também era. Eles só se juntaram e se tornaram o pior casal que a Bíblia fala. Quando ele se casou com Jezebel, ali eles faziam o que queriam fazer. Então o Senhor falou a Elias que ele falasse ao rei Acabe que não havia de chover. E ele foi profetizar e disse ao rei Acabe que não havia de chover durante 3 anos e meio, 1 ano e 6 meses. E não houve chuva. Depois disso, o profeta Deus lhe disse, vai ter com a viúva de Sarepta, que ele foi lá e habitará, e eu vou fazer com que esta viúva te sustente. E ele foi até Sarepta e encontrou a viúva, e a viúva o sustentou, deu-lhe documento. Depois disso, Israel disse à viúva, ele disse à viúva, farinha na panela não acabará, e o azeite na botija não faltará, conforme a palavra do Senhor que fala pelo ministério de Elias. Ele está falando assim, conforme a palavra do Senhor que fala sobre o ministério de Elias. Ele foi falar com o rei Acabe e disse que já não havia de chover durante 3 anos e meio. Depois, novamente, passou um tempo, o filho da viúva de Sarepta ficou muito doente e acabou por morrer. Então, o profeta vivia com a viúva naquele tempo, porque Deus lhe disse que ele teria que ir até Sarepta e ele ia preparar uma senhora que ia lhe dar de comer, e ele lá foi, eles deram de comer na viúva. Mas o filho da viúva acaba por ficar muito doente e ele continuava naquela casa. A viúva foi ter com ele, o profeta orou e o filho da viúva ressuscitou. Eu quero fazer essa narrativa e quero que os irmãos me acompanhem um bocadinho com relação àquilo que o profeta fez. Eu já disse que ele orou, ele falou, ele afrontou o rei Acabe, um dos reis perversos, marido de Jezebel.
vocês forem ler, vão saber quem é Jezebel. Ele também foi aquele rei que lhe disseram que ele ia ser sustentado por uma viúva. Isso quer dizer que ele estava dependendo do provimento de Deus. Que Deus ia lhe dizer que vai ali, você vai comer, eu vou te dar de comer. E também ele ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Quando ele orou, o filho da viúva ressuscitou. Isso podemos ver em 1 Reis 17. Depois de 3 anos de seca, Deus mandou novamente o profeta Elias ir com o rei Acabe para lhe dizer que ele ia voltar a mandar a chuva. Então, Acabe ficou a saber que a chuva ia voltar. Depois de um tempo, ele confrontou novamente em desafio o rei Acabe. E quando ele confrontou o rei Acabe, ele disse ao rei Acabe que eles fossem até o monte. E quando eles fossem no monte, o rei Acabe, eles iam fazer, cada um ia fazer o seu santuário, o seu sacrifício. E eles teriam que meter uma ovelha, e eles iam cortar a ovelha. Depois de meterem as lenhas, eles metiam a carne em cima da lenha. E eles teriam que orar para o Deus dele, Baal, para que aquela lenha aquecesse. Naquele tempo, quando eles faziam um santuário, eles colocavam azeite. E o azeite fazia com que aquele fogo aumentasse cada vez mais. Se nós formos ver nos tempos antigos, quando faziam lamparina para poder acender com um algodão, então metiam o óleo, e o óleo ajuda muitas das vezes a fazer a chama. Então eles também, Baal, que era o rei, o Deus de Acabe, eles também faziam o seu sacrifício, e eles sacrificavam crianças, e eles faziam sacrifícios para que pudesse chover, para que pudesse acontecer coisas que eles desejavam. Então o profeta lhe disse: você faz o teu sacrifício, prepara tudo, meta a lenha, mete lá a ovelha e corta e põe sobre a lenha e começa a orar para que o teu Deus mande fogo e queime este altar. E eles começaram a orar. Eles começaram a orar desde manhã até a tarde. O Elias lhe disse: ora mais rápido, mais forte, se calhar o vosso Deus está dormindo. Ora mais, o vosso Deus se calhar está distraído. Ou será que ele está ocupado a fazer alguma coisa? Será que esse vosso Deus não viajou? Então Elias estava continuando a insultar. Vê quem Elias está a insultar? Acabe. E o Deus Baal. 450 profetas falsos estavam naquele monte, naquele sacrifício. Então Elias disse: já que você não conseguiu, eu vou fazer. Ele fez o altar, preparou, colocou a lenha e irrigou a água, meteu água por 3 vezes em cima da lenha e da ovelha que lá estava. A água, se ele fez o altar, que era como se fosse um buraco em volta e meteu a lenha, aquilo estava cheio de água. Não tinha como pegar fogo, porque ele não meteu petróleo, ele meteu água. Não meteu gasolina, ele meteu água. E o profeta Elias começou a orar. Ele chamou todo o povo de Israel naquele tempo para que viesse e ver aquilo que estava acontecendo. E Acabe trouxe os seus profetas, que eram os 450 profetas de Baal. E quando ele começou a chamar, ele começou a clamar: Senhor, para que este povo conheça que Tu és Senhor, então caia fogo do céu. Ele continuou a orar e a pedir. E ele continuou a pedir e Deus mandou fogo do céu. E o queimou o altar e tudo que havia lá queimou. O que aconteceu? Elias orou e mandou fogo. E os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, Elias matou a espada. Depois Elias subiu no monte, foi orar, e quando ele orou veio a chuva. Que havia dito, que havia tempo, que eu disse no princípio, que eles estavam em crise, também porque não havia chuva. E quando não há chuva, eles dependiam da chuva para a agricultura e tudo mais, e eles estavam a passar por algumas dificuldades. Era um tempo em que os outros profetas, naquele momento, o único profeta era Elias. Os outros profetas já tinham sido mortos pela Jezebel. Ele era o único profeta naquele tempo. Então ele orou, e naquele momento Deus mandou, ele orou de joelhos, e orou e pediu que houvesse chuva, e veio chuva. Em 1 Reis, na passagem que foi lida, em 1 Reis 19:1-5 diz: o rei Acabe fez Jezebel, a sua esposa, saber de tudo que o profeta Elias havia feito, e que matou os profetas de espada. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias e disse que iria matá-lo. E o profeta Elias, para escapar com vida, deixou o seu moço e fugiu. Foi ao deserto no caminho de um dia e assentou-se debaixo de um cimo e pediu a sua morte. Elias disse: basta, Senhor,
Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. E deitou e dormiu. Viram o que Elias disse? Já basta. Elias naquele momento estava a pedir que Deus lhe tivesse a vida. No monte da transfiguração, se nós formos ver no Novo Testamento, também Elias estava lá a conversar com Moisés. Podemos ver em Marcos 9:2. No livro de Malaquias 4, 5, 6 diz que Elias voltaria antes do Senhor. Para dizer que fiz uma narrativa da história mínima de Elias para vocês verem o que Elias era capaz de fazer. Ele orava e ressuscitava. Ele orava e mandava fogo. Mas agora, neste momento, para fazer uma narrativa, a passagem no livro de Tiago diz assim, 5:17 diz: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Verano, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu desceu chuva. E produziu frutos. Elias era um cristão, para dizer de verdade. Eu ainda não orei de uma tal forma que eu possa ressuscitar alguém. Eu nunca orei de uma tal forma que eu possa mandar aí fogo. Eu nunca orei de uma forma, eu não sei, os irmãos, qual é a crise, qual é o problema que você está passando, qual é a dificuldade, qual é a doença, qual é a dor que está te afligindo agora, qual é o movimento que você gostaria de fazer agora para mostrar a Deus que você está em dor. Mas eu vou te dizer assim, o Elias, o profeta Elias, o Tibita, era um profeta que orou e mandou fogo. Entre a crise tão profunda, ele entrou numa crise tão profunda que ficou com medo. Ele desejou morrer porque Jezebel ameaçou que vai lhe matar. Ele desejou morrer porque sabia que Jezebel naquele momento estava a lhe dar corrida e podia lhe fazer alguma coisa. Havia matado profetas e ele ficou a saber, ele sabia que a Jezebel tinha matado outros profetas. Mas o mesmo dia, a narrativa mostra que o profeta Elias, cheio de fogo, cheio de autoridade, cheio de poder, que ressuscitou mortos, que mandou, vamos dizer, ele ressuscitou mortos, que mandou fogo cair do céu e caiu fogo. Um Elias que orou. Elias foi, Deus lhe disse, quando ele saiu da casa da viúva de Serepta, Deus lhe disse que ele fosse ao monte, onde ele fosse, e que estariam corvos a lhe dar de comer. E o corvo deu de comer um dia durante dia e noite, e dava carne e pão. Eu estou a dizer um Elias que vivia da providência de Deus. Vai dizer que quando ele tinha fome, ele mandava ir na casa da viúva. Quando ele tinha fome e estava a se esconder, Deus mandou o corvo para lhe trazer pão e carne. Nós sabemos que o corvo come carne, mas a providência de Deus é tão grande. O corvo, quando levava a carne, não comia, trazia completa, entregava na mão de Elias. Não sei se ele fazia como, se trazia no prato, mas a palavra só nos diz que Elias recebia a carne de manhã e de noite e pão do corvo. A providência de Deus é tão grande. E se nós vamos ver na leitura, a viúva, já está falando viúva, ela só vai sustentar ela e o filho dela. E Deus ainda manda mais o Elias ir comer lá mais na casa. Porque quando nós já não temos comida, vamos falar assim, não, vamos receber mais visita. A providência de Deus era tão grande que quando o profeta entrou na casa da viúva, porque Deus lhe disse que a viúva havia de lhe dar de comer, não faltou nem farinha, nem azeite na casa da viúva. A providência de Deus era tão grande. Eu estou a mostrar o Elias que nesse momento vai dizer assim, me mata, Senhor, eu quero morrer. Isso quer dizer que ele está passando por uma crise tão profunda. Eu não sei qual é a crise que você já passou. Não é pelo teu pecado, não é pelos teus feitos, não é o que acontece contigo. Não é que é só você que está a passar, é só você que passou. Elias nos mostra que não é a excelência da nossa oração, do nosso falar, do nosso jejuar e do nosso ajoelhar, que subimos no monte e dormimos no monte. Não. Elias nos mostra que mesmo aqueles que estão em Cristo passaram por dificuldades, mas vão ultrapassar a dificuldade. Elias está nos mostrar que não é porque você esqueceu de ler a Bíblia que as coisas vão dar errado. Elias está nos mostrando, em Tiago 5,17 está a dizer que ele era um homem como nós, que ele estava sujeito às mesmas paixões que nós.
Elias orou e ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Elias foi aquele que foi onde alimentar um povo. Elias orou e veio chuva. Elias matou 450 profetas de Baal. Agora Elias está fugir a Jezebel. Eu não sei qual é o espírito de Jezebel que está acontecendo, qual é a que está da corrida, se Jezebel. Eu nesse momento estou a trazer assim, Jezebel é o nosso problema que está nos afligindo. Jezebel é que fez Elias correr. Então você vai tapar 150. Ele está falando assim, na minha palavra não vai chover. Ele está a orar e está a cair fogo. E não está a cair fogo onde está seco, onde tem água. E pegou fogo e queimou tudo. E mataram os 450 profetas de Baal à espada. Agora Elias está a dizer assim, eu quero morrer. Porque a Jezebel está me dando corrida. Eu não sei qual é o espírito de Jezebel, qual é o espírito que está te dando corrida, qual é o problema que te persegue, qual é a crise que está te atacando, qual é a doença que entrou na tua casa, qual é a dor que você está vivendo. Mas não pensa que você está vivendo essa dor porque você fez alguma coisa de errado. Não! Não sei se aqui alguém já orou para ressuscitar um morto. Mas alguém já orou de tal forma e de tal maneira que quis ressuscitar algo que está a desaparecer, algo que já não está comigo, algo que eu queria que tivesse comigo, algo que eu queria que desse certo, mas não deu certo. Mas o profeta Elias tem medo da gente. Que é um momento. Ele está desejando. Eu já desejei amor. Não sei se o irmão já desejou. Se o irmão já sentiu que está a chorar, capaz de Deus não está te ouvindo, está a orar, capaz de Deus não está te ouvindo. Você já não fica de joelho, já não aguenta ficar de joelho. Porque a dor é demais, a dificuldade. Você está vendo naquele momento, é uma crise tão profunda, uma dor tão profunda, uma aflição tão profunda, que você não sabe. Começa a te perguntar, eu orei, mas não me responderam. Agora a palavra nos mostra. E quando o profeta Elias está em crise, Elias está em problema, Elias que ressuscitou, Elias que enfrentou o rei Acabe. O rei Acabe, quando estava a chorar, a mulher dele, Jezebel, apareceu e ele disse, o que queres, o que se passa? Ele disse assim, eu tenho aqui a vinha de Nabote. E quando ele disse que queria a vinha de Nabote, Jezebel disse, não te preocupes, meu amor, vais ter a vinha de Nabote. Fizeram de tudo para matar Nabote e conseguiram ter a vinha, porque o que ele quis, o que eles queriam, eles tinham. E nesse momento, é o Acabe. Ele já avisou que Acabe foi contar tudo na Jezebel e agora está a dar por ele. E o que acontece quando nós estamos em crise? Na continuidade da leitura nós podemos ver. Ele é que fez coisas extraordinárias e fantásticas. Elias que orou. Eu não sei se Elias jejuava como para que quando ele orasse, Deus lhe ouvisse da forma que. O mesmo Deus que ouviu a oração de Elias é o mesmo Deus de hoje. Não pensa só que não, Elias era um Deus diferente. É o mesmo. Que você está lhe pedir, é o mesmo. E não pensa que só porque o Elias era profeta e você não é profetiza, não é profeta, então é por isso que a tua oração não está sendo ouvida. Não, é um tempo de crise. Elias também estava passando por um tempo de crise, estava passando por uma dificuldade. Elias estava a chorar, se escondeu. Elias chorou até dormir. Nós também já choramos até dormir. Depois, quando acorda, começa a já se expulsar. É muita dor quando você começa a expulsar. As crianças, quando começa a chorar, depois de chorar, porque você deixa ela chorar, para chorar no mar. O mínimo que você pode fazer na criança quando ela está chorando sem motivo. Começa a só lhe dar água para não ficar desidratada, tá vendo? Porque ela está a tirar lágrimas, então está a sair líquido. Começa a só lhe dar água. Chorar no mar. Mas nós, quando estamos a chorar por um problema, nós achamos que vamos morrer. Elias, naquele momento, vamos dizer, Elias fez coisas extraordinárias. Elias perdeu a fé, perdeu a coragem que ele tinha. Sobre a minha palavra não vai chover. Ele não podia falar sobre a minha palavra, Jezebel vai morrer. Ele não podia falar sobre a minha palavra, Jezebel não tem poder sobre mim. Sobre a minha palavra, eu repreendo esse espírito de Jezebel. Cadê a força de Elias para repreender aquele espírito de Jezebel? Não tinha mais. E uma coisa
Não. Aquele desespero de Elias a falar que ele iria morrer. Mas uma coisa posso te fazer. A palavra no livro do Senhor, a palavra na Bíblia, em João 16, 36 diz: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas temos bom ânimo. Eu venci o mundo. Você vai falar assim: como é que eu posso vencer? Jesus era diferente. É assim. Naquele tempo, vamos dizer assim, que o nosso tempo está diferente. Porque nós já temos Jesus para ultrapassar essa crise conosco. Elias correu, fugiu e deixou o moço dele. Nós, quando estamos em dor e dificuldade, queremos estar sozinhos. Elias não mostra isso. A partir do momento em que ele deixa o moço dele, ele se esconde e vai. Elias adormeceu ao ponto de chorar até adormecer. A palavra no livro de Salmos, capítulo 18, 6 diz: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu santo tempo ouviu a minha voz e aos seus ouvidos chegou o clamor perante a tua face. Davi vai dizer isso. O Senhor. Naquele momento, vamos dizer assim, Davi estava a clamar por algum problema, numa dificuldade. A única coisa, a solução que nós temos no dia de hoje é clamar ao Senhor. Vamos dizer como que? Como Elias clamou. Mesmo a chorar, a vontade de morrer, a vontade de desaparecer, Elias estava a clamar pelo Senhor. Quando ele disse: me tira a vida. Há algumas pessoas que já sentiram vontade de morrer. Há algumas pessoas que já sentiram vontade de se matar. Há algumas pessoas que já sentiram muito problema, vamos dizer assim, um problema tão grave que eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Imagina você e Elias. Naquele dia, Elias já não tinha mais força de falar assim: manda fogo no céu, quer mais receber? Um homem que mata 450, uma única mulher ele derrotou. É uma crise que ele entrou, é uma dificuldade que ele estava, é uma dor que ele estava, é um problema que ele estava. Perdeu a fé, perdeu a força, perdeu a coragem. Nós, quando estamos em dificuldade, quando estamos em problema, perdemos a fé, perdemos a coragem. Nos esquecemos do Deus que temos. E muitas das vezes só queremos ver o desejo em morrer. O desejo é chorar, chorar, chorar até dormir. E quando acordar, pensar que o problema acabou, mas o problema ainda vai estar aí. E vai dizer o quê? Que muitas das vezes em nossa vida, que nós gostaríamos de ter uma chave. Eu, pelo menos, gostaria de ter uma chave. E desliga o problema, você dorme, quando acordar já não tem mais problema. Aí não tem como, se você vai dormir, todas as reunir mais força para aguentar o problema. Ainda não é hora do problema desaparecer. E se nós formos ver a vida de Elias depois, Elias foi aonde? Você sabe a vida de Elias, o que aconteceu com Elias? Morreu ele? Elias não morreu. Elias não provou a morte. E fez grandes coisas, mas ele estava num tempo onde havia coisas terríveis. Mas ele continua a servir, mas chega nesse dia. A palavra no livro de Salmos 107, 6 diz: clamei ao Senhor na sua angústia e ele livrou das suas necessidades. Clama ao Senhor, é a única solução que nós temos. Não olhe porque eu falhei, eu errei, eu orei mal, eu não cheguei a tempo, eu não fiz o que era certo. Não olhe assim. Em Filipenses 4:13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Jesus. Então tudo podes naquele que te fortalece. Jesus. Peça a Jesus para te fortalecer. Aquilo vamos dizer o quê? Deus, quando enviou o seu Filho, é para que nos fortalecesse nesse tempo. Em 2 Crônicas 12, 9 diz: o Senhor disse a Paulo: a minha graça te basta e é suficiente. Em ti habita o poder de Cristo. Nós já chegamos nessa situação para dizer assim: tira, Senhor, ajuda, tira. Ele vai dizer: a minha graça te basta. Nós vivemos da graça. A graça se renova cada manhã. A graça é a prova das nossas vidas. Ela se renovou nesta manhã. Eu não sei qual é a crise que você está vivendo. Eu não sei qual é o espírito de Jezebel que está te dando vida, que está te ameaçando por te matar, como matei os outros profetas. Eu não sei. Mas uma coisa posso te dizer: que nós temos Jesus, que disse: no mundo tereis aflições, mas temos bom ânimo. Só com ele você vai vencer. No capítulo 19 de 1 Reis, no verso 5, 7 diz:
Elias deitou e dormiu. O verso vai dizer: eis que a sua cabeça está como um pão cozido. E agora o anjo do Senhor tomou a segunda vez e disse: levanta, come, porque muito comprido é o caminho, e levanta-te. Nesse momento, vamos a falar assim: levanta. Comprido é o caminho, porque ainda tem grande coisa que o Senhor vai fazer. E se nós formos ver a vida de Elias, Deus fez grandes coisas na vida daquele homem. E estava a falar que ele morrer. Não significa que você vai dizer que eu vou morrer, quero desaparecer, estou cansado, não aguento mais, você é fraco. Não. Não significa que a tua fé é pequena, não. Não significa que você perdeu a fé, já não tem mais fé, Jesus já te abandonou, já te esqueceu, perdeste a salvação. Não. Não significa isso. Lembra-te que nós, quando estamos na aflição, temos um Deus que nos segura. Aquele que disse: eu não vos deixarei só, Jesus Cristo. Eu vos deixarei com o Consolador do Consolador do Espírito Santo. Amém. Ele habita em nós. E não é porque, não, você é grande ou é pequeno. O Espírito Santo só habita naqueles que dormem na igreja. Não. Jesus, quando disse: eu vos deixarei com o Consolador e Consumador, não especificou se é os mais velhos que vão andar com ele, se é os mais pequenos, não. Então o Espírito Santo habita em nós. É normal que nós vamos dizer: vou desistir, já não aguento mais. Mas a palavra do livro de João, capítulo 8, 36 diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis libertos. Nós já somos livres, já somos libertos. O Espírito de Jesus já está repreendido. Já foi derrubado por Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Se Ele verdadeiramente vos libertar, você será liberto. Eu sou livre. Ele disse que Ele está aí, você já sou pai. Então nós somos livres. Nós Espírito de Jesus, ele pode vir a dificuldade, pode vir o problema, pode vir a dor, pode vir. Mas uma coisa, nós temos a certeza: nós somos livres. A palavra do Senhor no livro de Deuteronômio 31 diz: Senhor, pois é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixa nem te desampara. Não temas, espera no Senhor. Ele não te deixa e nem te desampara. Não interessa o que você está a viver, não interessa. Cada um que está aqui está a viver uma coisa. Você pode achar a coisa do outro. Não minimiza o problema do outro e maximiza o teu. Cada um tem a forma dele de ver. Estamos a falar de um profeta que falou que quer morrer. Eu não sei se você já falou quando o Espírito de Jezebel te falou que vou vir te atacar, quando você está vendo um problema, quando você está vendo uma dificuldade, se você já desejou morrer. Nós estamos a falar de um homem que mandou fogo, um homem que orou de verdade e ressuscitou alguém. Em Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. E Elias nos mostra isso, que Deus estava com ele. Sim, ele passou por aquela dor naquele momento, ele murmurou, ele chorou, ele disse que quer morrer, mas estamos a ver que Deus estava com Elias. Continua só a ler a história. É interessante, é boa, para você ver como é que é para ultrapassar a crise, o que vem depois da crise. Mas a palavra também ainda diz, em Romanos 8:37, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, Romanos 8:38, porque estou certo que nada nos separará do amor de Cristo, o nosso Senhor. Nada. Elias, quando entrou naquele momento, não estava a dizer que ele estava se separado do amor de Cristo. Eu não sei qual é o espírito que está a tratar. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo. Eu não sei qual é a dificuldade que você enfrentou. Eu não sei o que você está a chorar. Eu não sei se você já desejou morrer e dizer assim: Senhor, me tira a vida, não sou melhor que os meus pais. Mas o que eu posso te dizer? Deus já enviou o seu único filho para nos libertar. E nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Ele já levou todas as nossas culpas. Já levou todos os nossos fardos. Não se acha pequeno só porque você, nesse momento, quando começa a orar, as coisas não começam a acontecer. Eu queria fazer a narrativa da história de Elias para você ver na tua vida se você vai passar pior do que Elias. Não é porque você não mandou fogo, não. Elias nos mostra que mesmo eles, o mesmo Deus que estava naquele tempo, o mesmo Deus de hoje. Elias nos mostra que aquele Deus que ele estava a orar, o Deus que ele disse vai lhe dar comida, nós oramos, a comida vem, até eles, ele estava a lhe dar pão com carne. E mandaram lhe dar a comida onde
Elias não estava a cozinhar, estavam a lhe dar já a carne feita. A Bíblia não mostra que a carne era crua, estavam a lhe dar já a carne feita e pão feito para ele comer. Eu não sei o que você passou ou o que está passando. Mas a palavra nos mostra que nós todos, enquanto permanecemos nesta terra, passaremos por dificuldades. Mas se nós estivermos sozinhos na dificuldade, achamos que estamos sozinhos. Elias deixou o ajudante dele. Mas onde ele foi, encontrou o anjo. Deus não está nos deixar sozinhos. O Elias fugiu e desejou a morte. Mas ainda assim Deus mandou um anjo para estar com ele. Então a palavra nos mostra que Deus não nos deixou sozinhos. Abre só bem os olhos, está Ele do nosso lado. Está Ele a nos dar força para dizer, não vais morrer. Essa dificuldade você vai enfrentar e vai passar. Essa dor você vai enfrentar e vai passar. Esse espírito de Jezebel você vai enfrentar e vai ultrapassar. Então, que não. Pense bem. Continua a ler a história de Elias. Verás como é que Elias foi vencedor na crise dele. A minha crise pode ser uma doença. A tua crise pode ser falta disso. Nós estamos a falar de crise. Estamos a falar também de crise econômica. Estamos a falar de crise de subida do dólar. Estamos a falar de crise de dificuldade do nosso país. Estamos a falar de crise porque nossos governantes estão... Todo esse tipo de crise nos afeta. A palavra nos mostra, e nós se formos ver nas histórias, tem crise econômica, quando vamos falar de crise geral, uma crise que está acontecendo contigo. Eu não sei quem está aqui, se o câmbio, a subida do câmbio não está a afetar muito, às vezes está a afetar pouco, também não sei, mas está nos a afetar a todos. Vamos dizer que isso é um problema geral, está nos a afetar junto. Mas você tem o seu problema individual. O teu problema individual não sei, mas o que eu sei é que Jesus pode te ajudar. O que eu sei é que Ele pode te acompanhar. O que eu sei é que Ele está assim. Eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei. Se a tua dor está aí, mas Ele também vai bater a porta. Só que muitas das vezes a dor nos tapa os olhos. Os problemas e as dificuldades nos fazem fechar os olhos de tal forma que não vamos ver. Como vamos dizer, Elias não tinha visto ainda, o anjo estava dormindo. Então, que Deus possa nos acordar, o Espírito Santo possa nos acordar para nós vermos que o anjo já está aí para nos ajudar, para nos dar pão, para nos dar comida, para nos dar água, para caminhar de novo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, graças te demos pelo teu grande amor e a tua misericórdia. Te demos graças porque diante das dificuldades que nós passamos em crise, as dores, Senhor, as aflições, as perdas, Senhor, o Senhor sempre esteve conosco. Em momentos que nós nos sentimos como Elias, dissemos que queremos morrer. Em momentos, Pai, de dificuldade, que nós desejamos tirar a vida por causa dos problemas que estamos a enfrentar. Mas nós queremos, Senhor, que Tu nunca nos abandonaste, nunca nos deixaste, Senhor. Oh Senhor, por isso que amaste-nos tanto, enviaste o teu único Filho para estar conosco. E ainda assim, Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, e quando foste para sentar à direita de Deus Pai, tu também não nos deixaste só, nos deixaste com o Consolador e Consolador. Espírito Santo, eu não sei a crise, o problema, a dificuldade do meu irmão ou da minha irmã, mas nós cremos que Tu és capaz e poderoso o suficiente para consolar o nosso coração e ajudar de tal forma e de tal maneira que nós vamos ultrapassar essa crise e qualquer espírito de Jezebel que se levantou contra nós será repreendido pela autoridade que nos deste para pisar cobras e escorpiões. Cobra qual escorpião que se levantou, Senhor, pela autoridade que nos deste, nós pisamos, Senhor, em nome de Jesus, porque nós somos mais que os vencedores em Ti. Senhor Jesus, dá-nos força, dá-nos sustento, dá-nos, Pai, capacidade, dá-nos fé e esperança, Pai, de eternidade, para que nós possamos saber que um dia isto vai passar. Ah, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque Tu és Deus. Obrigado por este momento que nos foi servido de ouvir a Tua palavra. E a mim, Senhor, este momento que nos foi servido para, Senhor, já vai ser usado por Ti. Pense conosco e conosco permaneça. Perdoa-nos, Senhor, se alguma coisa fizemos que não te honra. Oh Pai, obrigado por tudo. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém?